Já de seguida, a emissão segue com Sónia Rosa, que nos vai apresentar o projeto Muntu, Contrariar o Machismo, do jovem estudante guineense Mamadou Alimou Jaló, um projeto com orientação de Ana Paula Costa. Ponte FM. A União Europeia comemora-se aqui. Olá, boa tarde. Estamos no espaço Ponte FM, uma emissão especial conjunta da Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Minho para assinalar o Dia da Europa. Uma Europa inclusiva, de multiplicidade e igualdade. Nesta emissão especial e nesta celebração temos por base a diversidade cultural e a partilha entre a comunidade de países lusófonos. Neste sentido, e tendo em conta que uma das premissas da União Europeia é rumo a uma união de igualdade, assente na Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025, vamos conhecer o projeto Muntu, Contrariar o Machismo, que foi lançado a 21 de março de 2021. Este é um projeto que tem como base a promoção da igualdade de género através da defesa de uma masculinidade positiva no seio da comunidade migrante dos homens dos PALOP em Portugal. O projeto Muntu é da responsabilidade de Mamadou Alimou Jaló, um jovem estudante guineense, licenciado em Sociologia e neste momento a frequentar o mestrado em Sociologia, Exclusões e Políticas Sociais, e este projeto está inserido no programa Mentoring the Future, do movimento E4She, Lisboa, cuja orientadora responsável é Ana Paula Costa, cientista social, mestre em Ciência Política e Relações Internacionais e doutorada em Ciência Política. Para conhecermos melhor o projeto Muntu, Contrariar o Machismo, tenho comigo a Ali Jaló, o seu autor, e a sua mentora Ana Paula Costa. Desde já, muito bem-vindos e muito obrigada por terem aceito o convite da Rua FM. Muito obrigado, Sónia. Muito obrigado por este convite e pela oportunidade de me juntar a esta iniciativa que alberga 3 rádios universitárias e, em particular, a Rua FM, a rádio que eu conheço. Fico muito contente e muito obrigado. Nesta descrição, há ainda a referir que o Ali foi colaborador da Rua FM durante muito tempo e que só não é agora porque está a fazer o seu mestrado na Covilhã. Ali, acerca deste Muntu, como é que surge este projeto na tua vida? Bem, este projeto surgiu na minha vida, assim, numa altura em que, como sabemos, todas as pessoas que entram para o mestrado normalmente devem ter alguma coisa planeada e preparada para concretizar no mestrado e depois do mestrado. E eu, na altura, senti essa necessidade de poder ter alguma coisa com a qual me identificasse e andei a procurar coisas. Inclusive, a minha vinda para Covilhã para tirar esse curso foi precisamente tentar escolher uma área que identificasse comigo e então escolhi este curso de Sociologia, Exclusões e Políticas Sociais. E este projeto calhou numa situação onde eu estava a trabalhar na biblioteca, uma rapariga que estava aflita nas suas tarefas académicas e não só. Comecei a conversar com ela e ela apresentou-me esta questão de existir um programa de mentoria do He4She, da qual podemos, jovens, ingressar e desenvolver projetos sobre igualdade de género, e eu logo interessei-me, porque achei interessante também não só ouvir e dizer que sim, é interessante, mas fazer parte desse programa de mentoria. E nesse instante, na conversa com a rapariga, fui logo contactar a organização, que é o He4She de Lisboa, e marcaram uma entrevista 2 ou 3 semanas depois e consegui fazer parte dos 50 jovens que estão a desenvolver um projeto de impacto social centrado na temática de igualdade de género. E porquê Muntu? Explica-nos lá a origem deste nome. Bem, Muntu é um termo da língua bantu falada na zona norte de Angola. Muntu é o singular de Bantu. Bantu significa homens, na língua Bantu, precisamente. E Muntu significa homem, nessa mesma língua. E então, inicialmente, eu e a minha mentora tínhamos ideia de colocar a palavra homem, que é em crioulo, mas essa palavra é muito conhecida e é parecida com a palavra homem, apesar de não ter a mesma conotação. No crioulo da Guiné fala-se ou diz homem, e no crioulo de Cabo Verde também
é igual. E eu queria trazer uma coisa diferente que no grupo onde eu pertenço poucas pessoas sabem. E comecei a falar com algumas pessoas africanos e inclusive falei com uma youtuber muito conhecedora da cultura africana, que é Moana Africa, e então ela disse-me assim: podes colocar Muntu significa homem, e também há um outro termo que se chama Yakala, que significa masculino, em termos de género masculino ou feminino. Yakala na língua bantu significa masculino. E então pensei assim, em vez de escolher só o masculino, que é Yakala, mais vale escolher o Muntu. Fui ver a ideia do que está por detrás da palavra Muntu e percebi que Muntu não só significa homem, como é singular de bantu homens, significa também que todos nós, seres humanos, somos Muntu, porque somos dotados de consciência, inteligência e de memória, e então não só convocando homens para se juntarem nessa luta de contrariar o machismo e de fazer valer os valores de igualdade de género, como também as mulheres, que são Muntu também, podem se juntar nessa luta e fazer valer as causas e os valores da igualdade de género. E daí consegui, com a minha mentora, enquadrar bem esse nome no projeto, e hoje muitas pessoas chamam-me até Muntu, assim, mas eu sou Muntu porque sou homem, sou pessoa dotada de consciência, inteligência e de memória, mas todas as pessoas são Muntu e são também dotadas de inteligência, consciência e memória. Logo à partida escolheste um nome inclusivo, não é? Que é uma palavra que se ouve muito quando se fala em igualdade de género, não é? Inclusão, não distinção. Exatamente. É esse o propósito, até porque o meu curso, ou seja, o curso que estou a tirar, que é Pobreza, Exclusões e Políticas Sociais, convoca-nos para essa ideia de desconstruir a exclusão, ou seja, de trabalhar a exclusão para poder tirar as pessoas da exclusão. E eu, não centrando só o trabalho na exclusão, preferi trabalhar essa questão de igualdade de género, incluindo mais pessoas para lutar contra as desigualdades sociais que são estruturais em muitas sociedades, inclusive nas sociedades africanas. Poli, e para ti, qual é a importância de trazer este assunto da igualdade de género, ainda mais a contribuição dos homens para desfazer essa barreira, não é? Para uma discussão dentro da comunidade PALOP em Portugal? Bem, a importância é enorme, como se pode imaginar. Estamos numa sociedade, como disse há bocado, desigual, aqui em Portugal e nas sociedades africanas. Então, para não continuar a haver só mulheres a lutarem pelas suas afirmações e emancipações nas sociedades onde pertencem, também há uma responsabilidade enorme por parte dos homens de poderem abrir-se pelas causas sociais, tal como esta de igualdade de género, e se desconstruírem perante as caixas de man box, ou seja, de masculinidade tóxica. Nós homens, como toda a gente deve saber, os homens têm uma espécie de poder ou de um privilégio que lhes põe a sentir machões, entre aspas, e para desconstruir esta questão de machões é preciso conhecer mais sobre igualdade de género, conhecer mais as lutas de fazer valer e afirmar perante as outras pessoas que homens e mulheres não há ninguém que é superior a quem, não há ninguém inferior, todos somos iguais e podemos continuar a ser iguais, as mulheres a receberem mesmos salários que os homens, nos mesmos cargos que desempenham, e os homens, as mulheres, assumirem as mesmas responsabilidades sem discriminação no que toca a género e as outras características que também pode ser chamado aqui a questão. Então, a importância é enorme e, precisamente, os homens na comunidade PALOP aqui em Portugal também sofrem de imensas discriminações. E essas discriminações todas, sobrepostas à desigualdade de género, acaba por invisibilizar muitas pessoas, inclusive as pessoas dos PALOPs. E os homens dos PALOPs, lutando pela afirmação de igualdade de género, têm a responsabilidade de fazer com que as mulheres tenham os seus espaços e tenham também as suas visibilidades na sociedade portuguesa. Para que tudo isso seja possível, este mundo tem uma estrutura. Que estrutura é que tu escolheste
para pôr este assunto a discussão e para pôr este assunto disponível para quem o queira conhecer melhor e queira conhecer melhor o teu projeto? Bem, neste momento o projeto ainda está em concepção, ou seja, faz parte do programa de mentoria do He4She, que está para terminar no mês de junho, e depois daí faz uma apresentação global de todos os projetos, e a partir daí o projeto Muntu vai juntar-se às associações de imigrantes dos PALOPs, da Guiné, de Cabo Verde, de São Tomé, de Moçambique e de Angola, estes 5 países, qual algumas associações estão sediadas em Lisboa e em outras partes. O projeto Muntu vai tentar contactar com 10 membros de cada uma destas associações e, a partir daí, criar uma estrutura que possa fazer vincar o projeto Muntu, não só como um projeto, mas sim como uma confederação que trabalha as questões de igualdade de género cá em Portugal, e, posteriormente, fazer com que este projeto chegue também aos PALOPs, os 5 países que eu referi há bocado. Já lá vamos, isso são projetos de futuro, mas o mundo já está aí visível. Qual foi a estrutura que tu escolheste para dar visibilidade agora a este início? A estrutura que eu escolhi, neste momento estamos em 3 plataformas digitais, como também podemos imaginar, hoje em dia temos essa facilidade de poder demonstrar aquilo que estamos a fazer através das redes sociais, e então o projeto Mundo está no Instagram, está no Facebook e também está no YouTube. No YouTube partilhamos coisas mais concretas, do tipo conversas de homens para homens, ou seja, de mundo para mundo, que não se resume só a género, também poderá posteriormente ter e ser uma conversa de homem para mulher, mas que são todos mundo neste caso. E estamos no YouTube, como eu estava a dizer, as pessoas podem explorar e saber mais sobre o projeto Muntu através destas 3 plataformas digitais. E também temos um blog que já criei antecipadamente, sem saber que poderia ter essa importância, mas o meu blog amanhã será melhor, com certeza, é esse o nome. Também escrevo alguns artigos nesse blog ligado ao projeto Muntu, que as pessoas podem visitar e ler e saber mais sobre isso. Era sobre essas conversas que eu queria falar contigo, porque tu logo para a primeira conversa desafiaste um convidado muito especial, um grande ativista, Mamadou Ba, verdade? Sim. Eu e a minha mentora convidámos Mamadou Ba para uma primeira conversa, para abrir o espaço de conversas de Muntu para Muntu. E nessa conversa com Mamadou Ba exploramos 2 assuntos que estão muito à tona atualmente, que é racismo e machismo. E então Mamadou Ba, como é uma pessoa muito acessível e muito vincado sobre as lutas antirracistas, achámos por bem trazê-lo nesse espaço de conversas e demonstrar as suas experiências como homem africano, português e negro, que sofre discriminação por razões da sua cor da pele, e também de falar conosco sobre essa ideia de masculinidade tóxica, ou seja, de machismo, de superioridade de homens para com os outros homens e também superioridade de homens para com as mulheres em todas as suas vertentes. E então conseguimos estabelecer uma conversa muito interessante, e hoje em dia é um dos vídeos com mais visualizações no nosso canal de YouTube, que as pessoas abraçaram e viram e falaram bem daquela conversa. Ali, quando tu falas deste projeto Muntu a pessoas da comunidade africana, dos PALOP, e pessoas a quem tu queres passar esta ideia e pessoas que tu queres a colaborar contigo, inclusive as associações que falaste há pouco, como é que as pessoas recebem, porque é um tema, os homens a assumirem a desigualdade de género, não é? E a combaterem pela igualdade. Como é que é recebido este projeto? Bem, inicialmente foi muito bem recebido e até hoje não tenho razões de queixa. As pessoas têm abraçado e bem, partilham tudo o que eu partilho, ou seja, tudo o que eu escrevo, publico e tudo mais, as pessoas repartilham. E, para além disso, há conversas no off, por mensagens e tudo mais, em que as pessoas me encorajam muito, dizem força, estamos juntos nessa luta. E são palavras que, de alguma forma, motivam-me a não desistir, a não deixar isso ir por água abaixo,
porque essas pessoas que mandam mensagens encorajadoras são pessoas que, de alguma forma, também simpatizam com este tipo de luta pela afirmação de igualdade de género nas sociedades. Mas o projeto Muntu, é verdade que fica grato com estas mensagens encorajadoras, mas mais do que isso, quer que as pessoas assumam as responsabilidades de uma forma empática, não só por simpatia, mas sim por empatia, porque todos nós, muntos, tal ideia de muntu, temos a responsabilidade de fazer valer os valores humanos, da dignidade humana, de respeito pelo outro, tal como toda a gente deseja que haja nas sociedades onde nós pertencemos, igualdade entre homens e mulheres, sem discriminações. Ali, e quais são os principais desafios que tu tens encontrado para construir e para pôr em prática este mundo? Os principais desafios passam, por exemplo, pela habilidade nas redes sociais. Eu, por exemplo, não sou muito hábil nas redes sociais, mas já tenho estado a ganhar alguma maturidade, porque a minha mentora tem-me ajudado imenso, traz-me pessoas que têm alguma experiência, não só nas redes sociais, como nas outras temáticas. E então, esta barreira das redes sociais, da qual não tenho assim muita vontade, mas já está a ser ultrapassado. Uma outra dificuldade talvez seja a pandemia. Como sabemos, a pandemia veio complicar a situação da vida das pessoas, colocando as pessoas mais em casa do que fora dela, e então essa não só é a segunda, como também pode se enquadrar na primeira dificuldade para a construção deste projeto Muntu. A terceira, que está ligada à segunda, que é a pandemia, é ter contacto com os homens dos PALOPs. Estamos todos confinados, graças a Deus já estamos a desconfinar, e então poderei conseguir ter acesso direto às associações das quais quero estabelecer uma parceria fixa para poder levar este projeto para frente. Fora isso, não consigo identificar mais aspectos que me possam colocar alguns obstáculos. É verdade que o projeto ainda está em construção e nesta fase de construção talvez esteja estas três dimensões que são as primeiras dificuldades. E depois do programa de mentoria talvez possa encontrar outras dificuldades, mas até lá são só estas três ainda. Até porque tu és um otimista e um batalhador. Para quem não te conhece, acho que estas duas palavras te caracterizam na perfeição. Ali, tu há pouco falavas de entrares em contacto com essas associações dos países, dos PALOP, e se calhar um sonho é, claro, que este projeto atravesse fronteiras para esses países. Em termos de comparação, claro que tu não viveste em todos, mas viestes a Guiné. Qual é a realidade na Guiné em relação a este assunto? Bom, é verdade, o projeto anseia enormemente chegar à comunidade guineense, cabo-verdiana, são-tomense, moçambicana e também angolana. Mas a realidade na Guiné é muito invisível no sentido em que, havendo um homem que luta pela igualdade de género, é muito invisível. Até o momento ainda não conheço ninguém. E então sinto-me contente por saber que estou nesse patamar. Mas existem movimentos feministas que lutam pela afirmação da igualdade de género já há imenso tempo. E há um ano há um movimento muito conhecido e abraçado por toda a gente que se chama Minguérica Tambor. Ou seja, as mulheres não são tambores, no sentido em que é preciso não haver violência doméstica, lutar contra estes flagelos de masculinidade tóxica, de homens a baterem nas mulheres só porque sim. E então esse movimento já existe e há também outros movimentos feministas que trabalham nesse sentido da afirmação de igualdade de género. Mas homens não conheço, e este projeto, chegando na Guiné como nos outros países, acabará por ajudar a muitos homens a saírem desta caixa da masculinidade. Muito bem, entretanto já se juntou a nós Ana Paula Costa. Olá, desde já muito bem-vinda aqui a esta emissão especial da Rua FM a assinalar o Dia da Europa. Eu já a apresentei. Ana Paula, para já fala-nos um pouco sobre este programa de mentoria e o trabalho da IFOXI.
Olá, boa tarde, Sônia. Obrigada pelo convite. O trabalho de mentoria no âmbito de um programa de mentoria da He4She. Eu não faço parte da He4She, eu não sou da organização. Eu fui convidada pela organização para fazer parte do programa como mentora. Eu não sou a única mentora, tem vários outros, em outros temas, em outras matérias. E pronto, pela minha trajetória aqui, não só na academia, mas na sociedade civil, academia e fora da academia também, na igualdade de gênero, eu acabei fazendo o match mesmo com o Mamadou, que se inscreveu no programa, foi selecionado e depois as habilidades, competências, interesses dele se cruzaram com aquilo que eu tinha também para trocar e oferecer. Então, basicamente é isso, o programa de mentoria. Todos os mentores, juntos com os seus mentorandos, têm um projeto para desenvolver. Esse projeto é a ideia do mentorando, né? Como o Mamadou falou, a ideia desse projeto é dele. E eu fico aqui atrás ajudando e dando suporte para poder implementar, organizar as ideias, para poder, mesmo até do ponto de vista metodológico, ver como é que é para fazer, o que é que precisa, quais instrumentos. Ele se aprimorar também no tema da igualdade de gênero, aprender mais, se inserir mais dentro do tema e outras competências também que vão para além da teoria, né? Vão para competências mesmo de skills, né? Trabalho e outras coisas. Ana Paula, há pouco perguntava ao Ali que desafios é que ele tem encontrado para pôr este projeto a andar. Ele falou-me das redes sociais. Ana Paula, como mentora, o que é que me diz? Para mim, a parte mais difícil do projeto, e nós já conversamos sobre isso, é o engajamento da comunidade que ele quer trabalhar, alcançar essa comunidade. Desde o início do projeto a gente já conversou sobre isso, como de fato é uma coisa muito inovadora e necessária, né? Mas também precisa do outro lado se engajar e ter interesse de participar, e ter interesse de fato transformar a mentalidade e pensar mais nesses assuntos da igualdade de gênero nos PALOPs. Mas para mim o maior desafio é de fato conseguir alcançar a comunidade e fazer esse projeto acontecer. Talvez eu diria, começaria logo por aí, que trazer um público que não aqui são duas questões, a questão da localidade, né, que é específica, que ele quis trabalhar, e depois o público, que são os homens, né? E a gente sabe que os homens, muitas vezes, não se interessam por essas questões de igualdade de gênero. Por isso a importância de movimentos, como o Mamadou está criando agora, e de projetos que fomentem isso e que façam mesmo uma articulação para criar e fazer acontecer esse tipo de trabalho. Então, para já, eu acho que a dificuldade de maior seria essa. Ana Paula, nós estamos aqui hoje à conversa sobre este projeto Muntu. Estamos a celebrar o Dia da Europa e sendo que uma das premissas é mesmo uma união de igualdade, assente na estratégia para a igualdade de género 2020-2025. Na sua opinião, e com tudo aquilo que estuda e com a área onde desenvolve o seu trabalho, como é que está a Europa em termos da defesa da igualdade de género? É muito difícil falar na Europa como uma coisa só, né? E falar de um tema como se fosse tudo a mesma coisa, porque nós sabemos que não é a mesma coisa. No âmbito da União Europeia, dos países que fazem parte da União Europeia, a gente consegue saber isso melhor porque depois tem índice, né? O WAGE, por exemplo. Nós sabemos que tem países que são mais avançados na igualdade de gênero e outros países que não. Por exemplo, Portugal não é tão avançado assim no nível da igualdade de gênero. A Suécia, que é um outro país, já é o maior, é o país mais que mais tem igualdade de gênero na Europa. Então isso vai se modificando ao longo do continente, ao longo da União Europeia, vamos dizer assim. Mas a verdade é que muito se tem avançado, sim, a gente não pode desconsiderar isso, sobretudo da temática, tem se falado muito sobre isso, tem se pensado muito sobre isso, existem recomendações, existem diretivas, então tem se pensado sobre isso, né? E aí depois, há uma questão que nós sabemos que a desigualdade de gênero é também um problema cultural, né? Uma cultura que nós temos que é toda constituída a partir de um patriarcado.
desconstruir isso, considerando que os países têm culturas diferentes, têm histórias diferentes, isso pode significar uma coisa para um país que para o outro vai significar menos coisas. Então, falar sobre desigualdade ou igualdade de gênero na Europa tem que se analisar mesmo caso a caso, cada país, e pensar, se nós formos falar de União Europeia, que tem se pensado muito sobre isso, que se tem avançado muito sobre isso, mas que não chega, né? Até se nós formos falar sobre os deputados europeus. Quantos deputados temos e quantas deputadas temos no Parlamento Europeu? Por outro lado, quantos ocupam cargos, que nós falamos é o teto de vidro, né? Ocupam cargos dentro da própria União Europeia ou nos países da União Europeia, né? Cargos, por exemplo, de primeiro-ministro, de presidente. Quantas são mulheres? Isso também é uma coisa a se pensar. Quantas conseguem alcançar cargos que furam mesmo esse teto de vidro dentro das empresas? Quantas mulheres são CEO, por exemplo? Isso sim é uma coisa para se pensar, né? Nós falamos de igualdade de gênero, muito tem avançado, pode ser na discussão e na teoria, mas se olharmos para a prática, também temos muita coisa para melhorar. Desigualdade salarial, por exemplo, a conciliação do trabalho e da família, são muitas questões. Ana Paula, em relação ao projeto Muntu, faço uma pergunta que já fiz há pouco ao Ali. Para si, qual é a importância de trazer este assunto para discussão dentro da comunidade PALOP em Portugal? É muito importante porque, sobretudo, que essa igualdade de gênero, a questão dos direitos, da igualdade, da equidade, é uma questão de todas as pessoas, né? Independente do lugar de onde vem, independente do gênero, independente da origem. É verdade que essa luta é uma luta que foi promovida pelas mulheres, mas nós sempre quisemos que a sociedade como um todo se mobilizasse, porque senão nós não conseguimos transformar, né? Então a mobilização da sociedade como um todo é muito importante. E, especificamente, nós sabemos, e aqui eu trago muito essa perspectiva interseccional, que as realidades são diferentes, né? Que as pessoas são diferentes, que as comunidades são diferentes. Então, você considerar uma comunidade específica, trazer questões que são daquela comunidade, que são importantes para aquela comunidade, aí eu falo da igualdade de gênero ou da desigualdade de gênero, tendo em conta o contexto, a cultura, a própria comunidade, a diversidade da comunidade é muito importante. Então eu penso que o projeto do Mamadou, ele é muito importante porque ele trabalha com essa perspectiva interseccional, de considerar que é preciso aqui, de fato, entender o que acontece nos vários grupos e nas várias pessoas da nossa sociedade, né? E assim a gente às vezes consegue trabalhar até melhor, né? Que naquela dividir para conquistar, né? E dividir as pautas um pouco, dividir as áreas de trabalho é muito importante, porque assim conseguimos articular. E o Mamadou já disse que este projeto de mentoria está a chegar ao fim em breve. Que conselhos vai dar ao Mamadou para ele continuar a implementar este Muntu? O conselho é, de fato, dele continuar o trabalho que ele tem feito muito bem. O Mamadou tem uma característica que eu considero muito importante, que ele é muito autônomo, né? Não dá um pingo de trabalho, é mais uma questão de orientação mesmo e de organização das ideias, mas é continuar fazendo o trabalho que ele tem feito, ainda que, por exemplo, para já não consiga mobilizar o grupo ou a quantidade de pessoas que ele gostaria de mobilizar, né? Mas ele já tem feito muito só de trazer essa discussão para dentro da comunidade dele, né? Como ele falou, eu peguei essa parte final, que muitas vezes esse tema não é muito falado por homens, né? Dentro da comunidade. E é muito importante que os homens da comunidade dele falem sobre isso. Ele está sendo precursor disso aqui em Portugal. E eu daria esse conselho de continuar fazendo o trabalho e de não se preocupar em fazer coisas muito grandes, mas de continuar fazendo o que ele tem feito bem. Fazer em grande, mesmo que seja para menos gente, não é? Exatamente. Estamos aqui a celebrar este Dia da Europa e eu gostaria muito de terminar este programa especial, esta entrevista, a pedir-vos que vocês deixem... Estamos a falar de igualdade, estamos a falar de PALOPs, estamos a falar de inclusão, uma série de temas que muito teriam para ficarmos aqui à conversa durante muito mais tempo. Que vocês deixassem uma mensagem a quem nos ouve sobre o combate à exclusão e a luta por esta igualdade de género. Pode começar, Ana Paula. Posso começar, sim.
Pronto, como eu já falei um pouco, é a igualdade de gênero, né? A transformação social, a justiça é uma luta de todos e de todas, né? Todos nós precisamos nos engajar para poder construir uma sociedade que seja mais justa, mais igualitária, sem opressões. Então eu convidaria todos que estão ouvindo, todas as pessoas que estão ouvindo, para poder entender um pouco mais o que é o feminismo, o que é a igualdade de gênero e participarem, porque nessa luta nós precisamos de toda a gente. Ali. Bem, a mensagem que eu deixo aqui é precisamente resgatar o nome do projeto, que se chama Muntu. Como eu disse também na entrevista, o Muntu não se resume só a significar homem, também abrange todas as pessoas humanas que existem no planeta. Então a minha mensagem é que todas as pessoas se tornem Muntu para poder lutar pela afirmação das causas e valores da igualdade de género, para tornar o mundo cada vez mais um lugar habitável e justo e igualitário para toda a gente. Então, toda a gente que se incorporem esse conceito nelas, que se tornem muitos de verdade, dotados de inteligência, consciência e memória, para podermos ser todos iguais perante todas as causas que nos são responsabilizados. Mamadou Alimou Diallo, ou Ali Diallo, e Ana Paula Costa, muito, muito, muito obrigada pela vossa presença aqui nesta emissão especial da Rua no Dia da Europa, e votos do maior sucesso para os vossos projetos futuros e para esta grande causa que nos diz respeito a todos. Muito obrigada, eu que agradeço.